Então, eu vou enfrentar esse tema que foi proposto aqui no programa para a terceira aula, processo de industrialização, trabalho e a questão social, me valendo das referências bibliográficas que estão indicadas, não é? O texto do professor João Manuel e o professor Fernando Novaes, Capitalismo Tardio e Sociabilidade Moderna, também o texto do professor Carlos Alonso Barbosa de Oliveira e da professora Vilnez Henrique, Determinantes da Pobreza no Brasil, um roteiro de estudo, e também o capítulo 1 da tese de doutorado da professora Vilnez Henrique, Capitalismo Selvagem, um estudo sobre a desigualdade no Brasil. O tema é amplo, a bibliografia é enxuta, exatamente com aquele objetivo que nós declaramos já na apresentação do programa, de, no fundo, essas aulas do primeiro bloco serem aulas, na verdade, de abertura, digamos, são aulas de caráter, digamos, de problematização das especificidades da questão social e do trabalho em meio ao desenvolvimento capitalista, tá certo? Então, isso serviria tanto para a economia social, como vai servir para a economia do trabalho, não é? Essa entrada, né? No nosso caso, nessa aula, como é que ela foi pensada, né? No fundo, nós vamos fazer aqui, eu vou procurar fazer com vocês de forma sucinta, na realidade, um esforço de traduzir em termos sociais e do trabalho as transformações produzidas pelo desenvolvimento capitalista no Brasil, né? Ou seja, nós vamos fazer o mesmo movimento que nós fizemos na primeira aula, olhando a reconfiguração do trabalho e da questão social com um caráter mais geral, só que agora tratando o Brasil, né? Então, é exatamente o mesmo movimento que nós fizemos na primeira aula, né? Tentando traduzir em termos sociais e do trabalho as transformações produzidas pelo desenvolvimento capitalista no Brasil, né? É evidente que a referência central para isso é, de fato, o texto do professor João Manuel e do Fernando Novaes, mas com apoio também muito significativo do texto da professora Vilnez, da tese de doutorado, e também do texto que ela escreve com o professor Alonso sobre determinantes da pobreza no Brasil, né? Então, é isso que nós iremos fazer. E eu já alerto também que, da mesma forma que da primeira exposição, da primeira aula, que teve continuidade com o professor Marcelo Proni, há uma periodização clara, que é o período da industrialização. Portanto, aqui nós vamos falar de um conjunto de mudanças e transformações vividas pelo país entre 30 e 80. Não é? Nós não vamos avançar depois de 80, e isso será objeto de discussões posteriores aqui no nosso curso. Então, nós vamos, de alguma maneira, procurar dar conta dessas questões que envolvem o trabalho e a questão social durante o período de industrialização. Como eu disse na primeira aula, não cabe aqui uma exposição sobre a economia brasileira, porque nós estamos pressupondo que vocês, como na primeira aula, né, eu preparei a aula pressupondo que vocês já fizeram curso de economia internacional, já fizeram cursos de desenvolvimento e tudo isso, agora também eu pressuponho toda a leitura de vocês em termos do desenvolvimento capitalista no Brasil, ocorrida nas disciplinas de economia brasileira e de outras, tá? Então, o movimento é traduzir isso de forma sintética em termos sociais e do trabalho, que nós avaliamos necessário, até pela falta de tempo e por não ser exatamente o foco de disciplinas anteriores que vocês fizeram, né? Bem, por onde nós vamos começar a traduzir em termos sociais e do trabalho as transformações do capitalismo no Brasil, né? Eu acho que o primeiro passo para compreender isso, como está tratado no texto do Fernando Novaes e João Manuel, no fundo, trata-se de uma análise do processo de modernização capitalista no Brasil em suas várias dimensões, né? Várias dimensões que aparecem, de um lado,
na construção de uma economia moderna, incorporando padrões de produção e consumo próprios dos países desenvolvidos, não é? E também, por outro lado, a incorporação desses padrões de produção e consumo, na verdade, também se referem à incorporação de certos valores que caracterizam a nossa vida moderna, não é? No fundo, um olhar sobre o processo de modernização do Brasil. Dessa forma, evidentemente, nós temos que partir da análise, digamos, essa análise deve partir claramente daquilo que é elementar, que é, no fundo, a incorporação dos padrões de produção e consumo típicos da segunda revolução industrial no Brasil. Tá certo? O que significa dizer isso? Significa dizer a incorporação da produção em massa, do consumo em massa, se quiserem, para ser mais sucinto e direto, para que possamos poupar tempo, na verdade, a incorporação do modo de vida americano em todas as suas dimensões. Não é isso? Na realidade, é assim que é possível nós entendermos como, a partir de 30, nós vamos incorporando o aço, a eletricidade, todo o padrão de produção característico da segunda revolução industrial, ao mesmo tempo que nós vamos modernizando, progressivamente, nós vamos modernizando os padrões de consumo. Isso aparece, digamos, em termos do nosso desenvolvimento, na incorporação tanto da produção quanto do consumo, de um conjunto de bens de consumo duráveis e não duráveis, que passam pelos eletrodomésticos, produtos de higiene pessoal, alimentação, o comércio, o vestuário, saúde, não é isso? Na verdade, a modernização dos canais de distribuição, tudo aquilo que a gente discutiu na primeira aula, também sendo pensado em termos, digamos, dessa incorporação específica nas condições do desenvolvimento brasileiro. Não é isso? Nós estamos aqui, de alguma maneira, incorporando a indústria de alimentos, incorporando o comércio e serviços modernos, incorporando, na verdade, novos hábitos relativos aos cuidados com a saúde, também uma nova relação entre o espaço doméstico, o espaço público, que vai tomando conta do país nesses 50 anos de intensas transformações econômicas. Eu não vou me estender sobre isso, só quero chamar a atenção de vocês, se nós olharmos, e vocês já viram isso nos cursos de economia brasileira, é evidente que esses esforços começam com o Getúlio a partir, digamos, dos anos 30 e do período de industrialização restringida, não é? E aqui, na verdade, é importante a vocês sempre lembrarem que há uma certa periodização feita na casa, né, do período de industrialização restringida entre 1933 e 1955, não é? Depois, durante o governo Juscelino Kubitschek, durante o plano de metas, o período de industrialização pesada, né? A ideia de industrialização restringida, isso para nós aqui é importante, inclusive para pensarmos em termos sociais e do trabalho. Na verdade, a ideia de uma industrialização restringida não se resume ao problema das restrições para importação ou coisa do tipo, pensado, digamos, nos moldes do modelo de substituição de importação. Na verdade, a ideia de restrição aqui é uma ideia muito mais ampla de uma industrialização restringida pela não generalização das relações capitalistas no conjunto da sociedade brasileira. Essa é a ideia. Ou seja, de formas tipicamente capitalistas, capazes de generalizar as relações capitalistas no conjunto. Não é isso? Então, a ideia de uma industrialização restringida ou da restrição não se resume a um fato que é muito mais descritivo do que analítico-interpretativo, que a restrição se dá por conta da incapacidade de importar bens de fora, tá certo? Então, dá um alcance mais amplo e que vai nos ajudar, inclusive, a pensar o ritmo e a intensidade das transformações em termos sociais e do trabalho desse padrão de produção e consumo capitalista típico da segunda revolução industrial. Então, isso começa, de fato, com o Vargas, tem
um momento crucial durante o plano de metas com a implementação da indústria pesada no Brasil, não é? Industrialização pesada, a montagem do D1 e tudo isso que vocês já discutiram em economia brasileira. E depois, um momento crucial, um terceiro momento muito importante, que vai ser dado durante o milagre econômico com a expansão e o avanço da indústria de bens de consumo duráveis, e mais do que isso, o desenvolvimento de um conjunto de mecanismos financeiros e não financeiros que vão, na realidade, estruturando uma nova forma de produzir e de consumir, particularmente de consumir no Brasil. O milagre é um momento decisivo, por exemplo, para a expansão do crédito ao consumo, que vai dar uma base muito importante para o consumo em massa dos bens de consumo duráveis no Brasil. Muito bem. Quando nós olhamos essas transformações da economia em termos da sociedade, né, em termos sociais e do trabalho, na verdade, nos cabe aqui estabelecer alguns pontos de partida para que nós possamos, de alguma maneira, compreender, na realidade, o que aconteceu com a sociedade e com o mercado de trabalho no Brasil durante o período de industrialização. Vamos tomar como referência o Brasil em 1950. Portanto, depois de 20 anos do início dos esforços de industrialização, o que era o Brasil em 1950? Na verdade, se eu olho para a sociedade brasileira, eu tenho uma sociedade dividida aqui entre 10 milhões de pessoas vivendo no campo e 41 milhões de pessoas vivendo no campo ou em cidades com até 20 mil habitantes, que é praticamente a mesma coisa nos anos 50, tá certo? Significa dizer que eu tenho, ainda em 1950, depois de 20 anos de avanço da industrialização no Brasil, não é? De montagem da CSN, Companhia Vale do Rio Doce, todos os esforços vindos do primeiro governo Getúlio Vargas e depois ainda na segunda metade dos anos 50, dos anos 40, nós temos um país fortemente agrário, com grande parte da sua população ainda no campo. Isso é importante pensar porque, na realidade, do ponto de vista da estrutura social, eu estou colocando lado a lado todas as oportunidades geradas pelo processo de industrialização, um dos processos de industrialização mais acelerados e bem-sucedidos do mundo entre 1930 e 1980, cujo crescimento da economia é muito acelerado. Nós estamos colocando lado a lado todas as oportunidades geradas pelo processo de industrialização do país, ao mesmo tempo, do outro lado, todos os símbolos do atraso, digamos, econômico, social, político, do campo no Brasil, que se refere, na verdade, ao nosso passado. O que isso coloca de maneira muito clara, e eu acho que é importante aqui tomar em conta o trabalho do professor Fernando Novaes e do professor João Manuel. No fundo, eu coloco lado a lado uma estrutura que atrai, que é a cidade, e uma estrutura que expulsa, que é o campo. Não é? Exatamente por quê? Porque a cidade oferece as melhores oportunidades produzidas pelo processo de industrialização, ela oferece as possibilidades de progresso individual, e, na verdade, ela acaba se configurando como uma forma superior de existência. Diante, na verdade, de um campo que expulsa, que repele. Por quê? Ele, na verdade, expressa as péssimas condições de vida historicamente estabelecidas no Brasil para a maior parte da população e, na verdade, se traduz também como uma forma inferior de existência. No texto, se vocês prestarem atenção, é o olhar de superioridade da gente da cidade sobre caipiras, jecas, tatus e toda a ordem de pessoas consideradas atrasadas e identificadas com o atraso secular existente no Brasil. Se nós olharmos desse ponto de vista, para nós olharmos os desafios da nossa industrialização e a tradução disso em termos sociais e do trabalho,
basta olhar a estrutura social no campo em 1950. Como é que viviam esses mais de 40 milhões de brasileiros no campo em 1950? Era uma estrutura social tipicamente montada da seguinte forma: em cima, latifundiários, proprietários capitalistas, os grandes proprietários. Num segundo nível, trabalhadores assalariados, arrendatários capitalistas e médios proprietários. Num terceiro nível, o pequeno proprietário familiar, é a pequena propriedade, não é? Nós sempre brincamos, é a sociedade de onde veio Dari, não é? Então, da onde? Interior do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, tá certo? E abaixo desses três níveis, dos grandes proprietários, do segundo nível de arrendatários, capitalistas, médios proprietários, e da pequena propriedade familiar, 85% da população formada de poceiros, pequenos proprietários, parceiros, assalariados temporários. O que significa isso? Que a imensa maioria da população brasileira, no campo, está imersa numa imensa miséria e num quadro de vulnerabilidade social brutal. A pergunta que se coloca é: como essas pessoas moram, como elas casam, como elas vivem, como elas educam seus filhos? E a resposta aqui, claramente, é um tipo de estrutura social dada a um mundo cheio de tensões e conflitos, com um equilíbrio precário, sempre precário, para a imensa maioria dos brasileiros. Aqui, traduzindo a peculiaridades, digamos, do desenvolvimento capitalista em termos sociais e do trabalho, diante dessa condição da maioria da população que vivia no campo no Brasil nos anos 50, eu tenho, na realidade, dois mecanismos básicos que atuam atenuando as tensões desse campo e dessa situação no campo que expulsa, que é, digamos assim, a síntese do atraso secular do Brasil. De um lado, o primeiro mecanismo que opera atuando essas tensões é a fronteira agrícola em movimento. Ou seja, a ocupação do imenso vazio que era o Brasil, o interior do Brasil, ali nos anos 50, a partir dos anos 50, já nos anos 40, mas principalmente a partir dos anos 50, a integração do país pelas estradas, pelo avanço da infraestrutura, na realidade, abrindo a fronteira para o interior do Brasil e possibilitando um processo de deslocamento interno brutal de populações dentro do território. No fundo, é a fronteira em movimento abrindo espaço, digamos, para o deslocamento de milhares de brasileiros pelo interior do país. É assim que nós vamos entender como é que os paranaenses, por exemplo, vão parar em Rondônia, Roraima, vão ocupando todo o centro-oeste, tá certo? Nas décadas seguintes de 50, 60 e 70. Para termos ideia desse processo, traduzindo, como eu disse, em termos sociais e do trabalho, as mudanças econômicas e sociais da nossa industrialização, na década de 1950, 8 milhões de pessoas migram das cidades para o campo, migram do campo para a cidade. Isso para a gente ter um parâmetro. Você tinha em 1950 10 milhões de habitantes nas cidades, migram 8 milhões. A população urbana praticamente dobra na década de 50 só pela migração rural urbana, né? Então, fora a taxa de crescimento vegetativo altíssima que nós tínhamos ainda. Então, na década de 50, 8 milhões de pessoas, na década de 60, 14 milhões de pessoas migram do campo para as cidades, e na década de 70, 17 milhões de pessoas. São praticamente 40 milhões de pessoas em 30 anos fugindo desesperadamente das péssimas condições do campo brasileiro e procurando, na realidade, algum lugar na fronteira em movimento. Mas não é só isso. Aqui, só uma correção, na verdade, não é a migração simplesmente rural-urbana. A fronteira agrícola é um mecanismo de atenuar as tensões.
do outro lado, a migração rural-urbana. Então, são esses dois mecanismos. São milhares de brasileiros migrando pela fronteira, em movimento, e milhares de brasileiros migrando do campo para a cidade. Esse é o movimento. Portanto, o deslocamento populacional em grandes proporções, fugindo de um campo que expulsa pelas péssimas condições e buscando outras condições de vida, seja na fronteira agrícola em movimento, seja na cidade que atrai ao gerar novas oportunidades. É nesse sentido que também nós temos que entender a estrutura social nas cidades, não é? Compreendendo que a grande marca do período que nós estamos analisando é o crescimento econômico acelerado, não é? O Brasil, como vocês sabem, se nós pegarmos de 1950 a 1980, cresce a uma taxa superior a 7% ao ano em média, o que significa que o PIB dobra de tamanho a cada 10 anos, é uma coisa extraordinária, não é? E isso vai produzir uma transformação brutal da sociedade, tornando-a cada vez mais heterogênea, digamos assim, expressando as transformações aceleradas oriundas da nossa industrialização. O que eu quero chamar a atenção nesse sentido? Em termos das mudanças sociais e do trabalho. O desenvolvimento acelerado da nossa industrialização produz um conjunto de novas oportunidades que são generalizadas, tanto em termos de investimento para os empresários, como de trabalho, ocupação para os trabalhadores. Não é? Aqui é importante porque, na verdade, nós temos um problema muito importante, que eu acho que é colocado de maneira muito clara pelo professor Fernando Novaes e pelo João Manuel, em termos da apropriação dessas oportunidades. Né? Como é que isso acontece? A partir da abertura de um conjunto de oportunidades, particularmente no meio urbano, que abre caminho, digamos, para uma luta bastante acirrada pela apropriação dessas oportunidades. Como é que ela acontece? Fundamentalmente, o mecanismo básico de apropriação dessas oportunidades numa sociedade como a brasileira, ou particularmente no capitalismo, o mecanismo é a concorrência, tá certo? E a concorrência, na verdade, que vai, de alguma maneira, definindo as posições relativas daqueles que estão lutando pela apropriação das novas oportunidades. Eu não tenho tempo aqui, nós podemos voltar nessa discussão, como eles discutem no texto, não é? Como a concorrência, na verdade, no capitalismo aparece como a luta desembaraçada entre iguais pelas oportunidades existentes. Aparece como resultado de expressão de aptidões individuais, não é? Quando, na verdade, principalmente olhando uma sociedade como a brasileira, marcada por profunda desigualdade, pelo seu passado escravista e com outras características marcantes, na verdade, é uma luta bastante desigual pela apropriação das oportunidades geradas. Na verdade, basicamente aqui, do ponto de vista do trabalho e das oportunidades de investimento para os empresários, claramente os protagonistas da industrialização se dividem em três grandes grupos. De um lado, o imigrante estrangeiro e seus filhos, italianos, portugueses, espanhóis. Num segundo espaço, digamos, uma segunda camada, os migrantes rurais e, por fim, os negros. Não é? Se nós olharmos a apropriação das oportunidades geradas e as melhores oportunidades geradas são claramente apropriadas pelos imigrantes estrangeiros, italianos, portugueses e espanhóis, como grandes vencedores, digamos, dessa ordem competitiva no Brasil. Evidentemente, quando a gente fala dos migrantes rurais e dos negros, nós estamos falando que são grupos, na verdade, que vão se apropriar de novas oportunidades, sem dúvida nenhuma, mas, evidentemente, vão se apropriar das piores oportunidades geradas pelo desenvolvimento e por um mercado de trabalho muito dinâmico, que é o mercado de trabalho brasileiro, tá certo? Durante o período de industrialização. O que isso significa? Significa dizer, nesse processo de apropriação, e eu estou chamando a atenção de vocês aqui, na realidade,
vai definir quem vai ser o médico, o engenheiro, o profissional liberal, o dono do pequeno comércio, tá certo? Ou o pequeno ou médio empresário, o diretor da empresa, ou quem vai ser o trabalhador da construção civil, quem vai ser o trabalhador manual, tá certo? É a definição dessas, da apropriação de conjunto de ocupações que estão sendo produzidas por um mercado de trabalho muito dinâmico, determinado pela expansão da economia brasileira. Tá claro? Então, nesse sentido, é que nós olhamos, na realidade, para o movimento da estrutura social brasileira, com um mercado de trabalho muito dinâmico, marcado por uma estrutura social intensamente dinamizada, ou, se quiserem, uma estrutura social com intensa mobilidade social ascendente. Não é? O que significa dizer isso? Em termos, digamos assim, da estrutura social e do mercado de trabalho. Por exemplo, uma mobilidade social ascendente, produzindo novas ocupações, tipicamente urbanas, que vai produzir uma nova classe média no Brasil, diferente da classe média tradicional anterior, que era muito estreita, não só no Brasil, como nós vimos na primeira aula também em outros países. Aqui também, na verdade, você vai abrir um campo de oportunidades ocupacionais e de negócios que vai consolidando uma nova classe média, não é? Aquilo que nós discutimos na primeira aula, que é um fenômeno que vai sendo aberto nos Estados Unidos já nos anos 20 e depois na Europa do pós-guerra, na verdade, a estruturação das novas classes médias, que é o tema, por exemplo, do Wright Mills, no livro sobre os colarinhos brancos. No Brasil, vai ter talvez o seu momento de maior extensão durante o milagre econômico, que é o objeto da tese do professor Valdir Quadros, quando estuda isso aqui no Instituto de Economia da Unicamp. Tá certo? Então, surgimento, por exemplo, de uma nova classe social, a nova classe média no Brasil, que vai aparecer associada às novas oportunidades de negócios e novas oportunidades ocupacionais produzidas pela industrialização. Mas, na realidade, também essa estrutura social em movimento e com mobilidade social ascendente também vai produzir um novo mercado de trabalho com a nova dinâmica também dos salários. Não é? Eu não tenho tempo aqui para desenvolver de forma pormenorizada, mas eu quero chamar a atenção de vocês que, em massa, e sendo assim muito sintético, a porta de entrada para o migrante nordestino e para os negros, nesse novo mercado de trabalho urbano no Brasil, de um lado, para os homens, a construção civil e para as mulheres, o emprego doméstico. Tá certo? O que já retrata, na verdade, um padrão de inserção completamente diferente no processo de apropriação das oportunidades geradas pelo processo de industrialização. Isso é uma forma peculiar porque o emprego doméstico, o peso dele na estrutura de emprego no Brasil é enorme e também o peso dos trabalhos manuais e de serviços pessoais e da construção civil e etc., também é um peso bastante significativo na estrutura, tá certo? Então, eu estou chamando a atenção de um mercado de trabalho mais heterogêneo, com uma mobilidade social ascendente, muito dinâmico, que vai sendo, as oportunidades geradas sendo apropriadas de maneira bastante distinta. O que é importante para nós avançarmos nesse sentido pensando na realidade em termos desse processo de mobilidade social ascendente numa sociedade muito desigual. Claramente, é um processo de mobilidade social muito acelerada, ascendente para quase todas, tá certo? E, ao mesmo tempo, que vai reforçando traços da desigualdade, digamos, estrutural da sociedade brasileira, não é? Aqui, eu acho que é importante nós tomarmos em conta o texto da professora Vilnez Henrique com o professor Carlos Alonso, Determinantes da Pobreza no Brasil, onde, na realidade, o subtítulo é um roteiro de estudo, onde, na verdade, eles propõem uma certa interpretação de por que, em meio a essas transformações tão intensas, que
que abriram oportunidades para a construção de uma sociedade, digamos assim, mais próxima das experiências dos países desenvolvidos, o que, na realidade, é a pergunta que eles fazem no texto, como um roteiro de estudo, o que, na verdade, nós não fomos capazes de fazer em meio, digamos, a esse avanço que eu acabei de descrever a vocês em termos do desenvolvimento econômico e da montagem de um novo mercado de trabalho com uma estrutura social, com uma mobilidade social muito ascendente. Né? Eles tomam ali 3 pontos básicos, complementados por um ponto adicional, e eu vou seguir ali um pouco a análise deles. Primeiro ponto. Na realidade, em meio a essas mudanças tão profundas que eu acabei de descrever de forma sintética para vocês, uma das questões claras que, na verdade, não permitiram nós enfrentarmos ou montarmos essa sociedade urbana industrial de forma mais equilibrada, nos termos do Celso Furtado, na realidade, a ausência de reforma agrária, tá certo? Porque, no fundo, você coloca, como eu disse no começo da minha exposição, lado a lado, tudo aquilo que simboliza o que há de mais atrasado e arcaico no Brasil, junto com aquilo que há de mais dinâmico e moderno, e que, de um lado, expulsa e do outro lado, atrai. Não fazer reforma agrária não só criou condições para reproduzir uma estrutura no campo, não simplesmente arcaica, porque o campo no Brasil vai se modernizar, principalmente a partir dos anos 70, tá certo? Mas, na realidade, vai reproduzir certas condições de pobreza e miséria no campo e, ao mesmo tempo, vai ser um elemento crucial para uma intensa migração rural-urbana que é fundamental para nós entendermos a formação de um mercado de trabalho urbano frouxo, pressionado estruturalmente, que pressionou estruturalmente os salários para baixo. Né? Na verdade, uma migração rural-urbana que funcionou como uma pressão estrutural no mercado de trabalho urbano, na taxa de salários do mercado de trabalho urbano permanentemente. Então, na verdade, é impossível imaginar a montagem de um mercado de trabalho urbano mais firme, mais bem organizado, sem ter mexido na estrutura agrária. O mercado de trabalho é o segundo ponto que o Alonso e a Vilnez tratam ali, eu acho que é importante. Na verdade, você não consegue ou não avança na organização, digamos assim, e é o tema desse nosso curso, em larga medida depois, numa organização mais, digamos, integrada do nosso mercado de trabalho. Em outras palavras, nós formamos um mercado de trabalho urbano, mesmo com o crescimento econômico acelerado e com todo o dinamismo dele, um mercado de trabalho muito desorganizado, não é? Mesmo num momento histórico, né, no final dos anos 70, depois de 50 anos de crescimento econômico, nós olhamos ali que quase a metade dos nossos trabalhadores viviam, na realidade, como assalariados sem carteira, trabalhadores por conta própria, bicos. Na verdade, é um mercado de trabalho, mesmo no seu melhor momento, depois de décadas de expansão e crescimento e dinamismo, na verdade, é um mercado de trabalho frouxo, marcado por profunda desigualdade dos salários, do leque salarial, e mais do que isso, profunda desigualdade entre as ocupações, e mais do que isso, um mercado de trabalho institucionalmente muito desorganizado. Tá claro? Então, isso para nós é importante. Não faz reforma agrária, não organiza o mercado de trabalho. Terceiro ponto, uma política social extremamente estreita, não é? Que não atende, na realidade, o conjunto, digamos, dos direitos sociais consagrados ao longo do século XX. Nós podemos ver isso nas grandes áreas da política social, educação, saúde, previdência, assistência social e etc., não é? Sem falar em outras áreas também caras à política social, como infraestrutura urbana, transporte público e etc. Então, na verdade, isso é um terceiro campo muito importante para nós pensarmos como é que, na realidade, o resultado em termos sociais e do trabalho de um intenso processo de incorporação do padrão da segunda revolução industrial não resultou numa estrutura social e num mercado de trabalho como nos países desenvolvidos. Para completar o último argumento,
levantado por eles é exatamente você ter uma estrutura tributária que é incapaz, no fundo, de enfrentar desafios característicos do capitalismo moderno, de melhoria da distribuição primária da renda, que funcione, na verdade, como um mecanismo, digamos assim, de alteração do perfil, digamos, da distribuição de renda. Muito ao contrário, é uma estrutura tributária extremamente regressiva, que, na verdade, não só não melhora, como agrava o problema distributivo no país. Eu vou terminar, a partir desse quadro, digamos, chamando a atenção de vocês que o que é decisivo em todas as interpretações aqui da casa, o momento decisivo para a consolidação de uma estrutura social marcada por um extremo dinamismo, com muita desigualdade e pobreza, mesmo, não é que eu estou querendo dizer, você chega ali no final dos anos 70, nenhum país com o grau de desenvolvimento econômico que o Brasil alcançou tinha tantos pobres e era tão desigual, não é? Na verdade, a nossa discussão aqui, o que é decisivo e toda a interpretação, na verdade, construída dentro do estudo de economia, tem como ponto de inflexão para isso o golpe de 64 e, na verdade, a montagem daquilo que a professora Maria da Conceição Tavares chama de um capitalismo extremamente dinâmico e, ao mesmo tempo, extremamente conservador. Em que sentido? Trata-se de uma modernização conservadora no sentido que, simultaneamente, significa a modernização capitalista em todas as suas dimensões, ao mesmo tempo, sem a incorporação de valores e características típicas do capitalismo moderno dos países desenvolvidos. Isso nós não conseguimos fazer. E, portanto, nós chegamos ao final do período de industrialização com, seguramente, um padrão de produção e consumo. Nós produzíamos praticamente tudo que os países desenvolvidos produziam ao final da década de 70, não é? Com uma sociedade urbana industrial montada, todavia, com grande precariedade material para grande parte da população, numa sociedade fraturada em vários mundos, muito desigual e com um mercado de trabalho muito desorganizado. Tá certo? O ponto de inflexão, claramente, é o golpe de 64 e a ordem política e social que sai dali, que caracterizado, como eu disse, como um processo de modernização conservadora. Eu paro aqui, só destacando, então, portanto, que essa rápida introdução aqui ao problema que nós debruçamos diz respeito a nós compreendermos as especificidades da transformação da estrutura social e do trabalho no Brasil a partir do desenvolvimento capitalista durante o século XX. Tá bem? Eu permaneço à disposição e agradeço a atenção. E acho que nós vamos fazer perguntas agora, né? Agora é o momento. Exatamente. Como o Dari falou. Denis, vamos agora abrir o processo de debate. Quem quiser levantar questões, é só se inscrever. A gente pode fazer a inscrição pelo chat, para a gente estabelecer uma ordem, e vamos discutir os textos e as provocações aqui feitas pelo Denis na aula aqui, tá? Então, quem quiser se inscrever, por favor, esteja à vontade, ou quem quiser falar, né? Estão escutando? Paulo, não quer completar? Dari também? Fazer algum comentário, Paulo, sobre o que eu disse? Tá. Denis, estão escutando o que eu estou falando? Sim. Ah, tá, desculpa. É que eu estou na dúvida aqui. Eu tinha que botar o microfone, porque o microfone direto do computador não funciona. Paulo, quer começar? Liga o microfone, por favor. Começa você, Dari, depois eu complemento. Tá. Não, na verdade, eu vou levantar aqui alguns pontos bem específicos aqui da
da introdução e da panorama mais geral que o Denis fez de uma forma bastante consistente e, na minha opinião, bastante ótima. A primeira coisa que eu quero só destacar, que isso que o Denis estava chamando a atenção, e até a gente vai ver isso um pouco para o conjunto, ironicamente, a gente consegue construir nos anos 30 um certo padrão de direitos do trabalho que são dos mais avançados do mundo. Aqui nos anos 30, nesse processo. Até porque na concepção das forças, a gente vai aprofundar depois um pouco mais no curso, das forças que chegaram ao poder nos anos 30, tinha a visão de orientar esse desenvolvimento da sociedade brasileira com algum grau de proteção aos trabalhadores, com contradições, mas tinha essa preocupação claramente colocada, tanto que no caso brasileiro, os direitos chamados sociais aparecem antes, inclusive, que os direitos civis e políticos, assim, de forma consolidada. Mas a questão que eu acho que, se você tem esse arcabouço legal, depois a gente já discute melhor o que são as características disso, mas a questão que eu quero levantar, o ponto que eu quero levantar primeiro, é, para fazer relação com a aula do Denis, é que por que esse conjunto de direitos, que na época eram considerados os mais avançados e progressistas do mundo, estiveram presentes, vamos chamar, o resultado desse processo foi essa sociedade que o Denis descreveu, né? Esse mercado de trabalho totalmente desorganizado, a sociedade fraturada. Tá? Então, essa é a questão. E a questão que se coloca, eu acho claramente, na minha opinião, é o seguinte: a explicação fundamental, claro que tem problemas de nacionalidade, tem problemas políticos do que essa sociedade, tem a questão não resolvida do campo, tem uma série de questões, mas, fundamentalmente, a não resolução das questões do campo, você permitiu a criação do mercado de trabalho com excedente estrutural de força de trabalho, né? E com excedente, mesmo tendo dinamismo extremamente forte, esse excedente se deu para o processo migratório, né? Mesmo tendo esse mecanismo muito forte de criação das ocupações, né, pela dinâmica econômica desse período, você criou uma condição desfavorável a quem vende a força de trabalho. Aquilo que o Denis resgatou do texto do Fernando Novaes, do João Manuel, de você criar um mercado de trabalho onde a concorrência ela se dá de forma predatória pela ocupação dos melhores espaços de trabalhos, ou pelas melhores oportunidades de trabalho e de negócio. Tá? Então, essa questão aqui, primeiro, para mostrar isso, que parece que é uma coisa contraditória, você cria até um conjunto de direitos que são importantes, mas esse conjunto de direitos vão ser objeto do movimento, inclusive sociais, de busca de efetivação desses direitos na sociedade brasileira, e nunca isso consegue se fazer de caráter mais universalizado, né? Tanto que você não consegue construir um Estado de proteção social no Brasil nos moldes daquilo que foi discutido nas primeira e segunda aula. Nem consegue construir uma sociedade um pouco mais homogênea. Tá? Porque, apesar de ter esses direitos, eles não têm base social para poder se efetivar, e a existência de direitos está mais no marco legal formal do que no mundo real, para a grande maioria da população brasileira. Tanto que tem um livro de história feito que chama-se Olhando a Análise do Movimento dos Trabalhadores dos anos 50, ele diz, é um momento da luta pelos direitos dos trabalhadores, ou seja, a luta pela efetivação de direitos é uma questão constante na sociedade brasileira, porque ela efetivamente nunca se consolidou, e até hoje não se consolidou, e é só nós observarmos que ainda hoje a gente convive com trabalho análogo a escravo no século XXI. Tá? Acho que essa é a primeira coisa que eu queria chamar a atenção. A segunda questão, o Denis até fez referência, e eu me sinto muito identificado, inclusive, com essa questão um pouco da trajetória familiar. O João Manuel, na aula, quando a gente teve aula com ele para discutir essa questão dos textos, ele lembrava de uma questão que eu achei bastante expressiva. Ele diz, você tem esse deslocamento migratório do Sul, primeiro para o interior do Rio Grande do Sul, baseado na pequena propriedade, família extremamente numerosa, depois vão para o oeste de Santa Catarina, depois vão para o sudoeste do Paraná, depois vão para Mato Grosso, vão para Rondônia, chegando ao Pará, Acre, os lugares mais distantes nesse processo migratório. Mas o que ele chama a atenção é o seguinte: essa
forma como se foi sendo feito isso, quando se esgota essa fronteira, estou extrapolando um pouquinho o período da análise do Denis, quando se esgota essa fronteira de expansão, aí nessa fronteira agrícola e migratória, muitas dessas famílias de pequenos produtores não conseguem mais se reproduzir sua terra, isso que vai dar origem ao movimento sem terra, por exemplo, para mostrar essa relação, mostrando que aquilo que se surge do movimento social tem a ver com essa estrutura e a forma como ela vai ser caminhada, assim como o Denis foi transcrevendo. E aí, como exemplo, só queria dar essa questão do movimento do sem terra, que é exatamente esse esgotamento dessa fronteira agrícola e da incapacidade dessas famílias continuar se reproduzindo reproduzindo na sua terra, e quando se fecha, começa a fechar também as oportunidades de trabalho nos setores urbanos, e não é sem razão que o movimento sem terra aparece logo no começo dos anos 80 e depois ganha grande projeção nos anos 90. Né? Então, acho que... Eu lembro dessa discussão com o João Manuel exatamente por isso. Ele falou, o MST aparece quando você fecha a fronteira agrícola, ou ela se estreita, na verdade, deixando de funcionar como mecanismo de atenuação dos conflitos. Claro, exatamente. A fronteira agrícola é um mecanismo de atenuação dos conflitos, como o crescimento econômico também é. Exatamente. Mas não significa que você crie, pelo crescimento e pela expansão das oportunidades, uma sociedade mais organizada. Pelo contrário, se produziu exatamente isso. E talvez aí só, essa exposição do Denis, por último, aí é um comentário bem atual, ajuda a gente a entender por que há uma reação tão forte na sociedade brasileira, qualquer mecanismo de tentar diminuir essa desigualdade estrutural existente na sociedade brasileira. Né? E aí a gente percebe claramente esse processo acontecendo mais recentemente, que tem a ver com essa nossa história, da forma como o Denis descreveu aqui. Tá? Obrigado. Eu gostaria de complementar 2, 3 coisas, as colocações de vocês dois, um pouco sobre essa ideia de desorganização do mercado de trabalho, da compra e venda de trabalho, um aspecto do problema social brasileiro e da construção que houve desde os anos 30. Você chama a atenção para o grau de sofisticação, e foi muito sofisticado, e os entendidos dizem que foi muito bem feito essa consolidação da lei do trabalho em 42, 3, né? É apreciado. Dos anos 30 a 43, né? 43 só consolida. 43 foi a consolidação, né, de todo aquele conjunto de leis que vinham acontecendo desde o início dos 30. Agora, é interessante que todas essas leis tenham por referência o trabalhador urbano e o industrial e o comerciário. Não é? Não se aplicava ao campo. E não se aplicava ao serviço doméstico, não se aplicava aos serviços de um modo geral, e nem, não é? Era pensado fundamentalmente no industrial e nos empregados da indústria e do comércio. E, obviamente, os empregados da indústria e do comércio somados, inclusive na Constituição Civil é um problema, porque uma parte muito pequena inicialmente da Constituição Civil foi contemplada. Não é? Deixava fora uma grande parte. E o contingente de pessoas que chegaram na cidade foi muito maior do que os absorvidos pela indústria e o comércio. Além do que, eu acho que tem uma característica, o Brasil, especificamente o Brasil, inclusive comparado com outras experiências da América Latina, é diferente. É que um aspecto dessa grande desorganização do trabalho assalariado no Brasil é que não fica claro
por conta das debilidades do sistema educacional e do nível socioeconômico muito baixo da maioria da população, não fica claro qual é o momento de entrada no mercado de trabalho. A força de trabalho, inclusive da indústria do comércio, no Brasil desta época, era muito jovem. Muito jovem. Não é? Então, vejam, vem uma quantidade de gente do campo para a cidade enorme, muito maior do que o crescimento do emprego, da indústria e do comércio. E você não tem um momento claro. É uma população muito jovem, porque o crescimento vegetativo é muito alto, e a entrada no mercado de trabalho se dava, os primeiros tentativas se davam em torno de 10 anos. Com 15 anos de idade, o pessoal já estava plenamente inserido na compra e venda de trabalho. Né, Paulo? Junta, né, as duas coisas, né? Na verdade, a baixa renda das famílias que empurra os filhos para o mercado de trabalho e, ao mesmo tempo, a ausência da escola, de uma educação, de um sistema de educação mais amplo, né? E uma escola capaz de absorver umas crianças que vinham de famílias que não davam muita importância à coisa educacional. Tá certo? Então, a repetência nos primeiras séries do primeiro grau era enorme. Pouquíssimos aprendiam a ler e a escrever nessa época. Estou falando dos anos 60. Urbano, não estou falando do rural, estou falando do urbano. Não é? Então, com 10 anos, o cara já estava fora da escola. A estimativa, em 1980, é de que cada 10 alunos que entravam na primeira série, só um atingia a oitava. A oitava. E caía fora, com 10 anos estava fora, porque não ia ficar, repetir, porque muitos desses que caíam fora ficavam na primeira série, não aprovavam a primeira série, não aprendia a ler e escrever. E quando saía da escola, particularmente o caso do homem, menos o caso da mulher, entrava no trabalho, no mercado de trabalho. Então, é uma força de trabalho extremamente jovem, uma rotatividade nas ocupações da indústria e do comércio, aquela em que a lei olhava, não é? Uma rotatividade enorme, renovação constante de uma força de trabalho muito jovem e, com a idade, a pessoa ia encontrando dificuldade de se manter no trabalho assalariado. E era expulso e obrigado a procurar um negócio por conta própria. Por isso que o conta própria no Brasil tem uma dimensão enorme nesse período. Porque não é só aqueles que também têm, que tinham a aspiração de montar o seu negócio, e estava preparado para montar o seu negócio. Incluía também aqueles que eram expulsos do mercado de trabalho, porque tem uma força de trabalho mais jovem, entrando e ocupando o espaço. Então, esse é um aspecto importante dessa desorganização do trabalho assalariado no Brasil, que é muito maior do que em outras experiências, é muito maior do que na Argentina, por exemplo, do que no Uruguai, do que no Chile, do que no México. Certo? Então, é a coisa migratória, mas é também... E essa lei, que é muito moderna, ela estava visando a incorporação de categorias sociais urbanas que não era uma fração não muito grande da força de trabalho. Então, se você pegar o emprego industrial, o emprego de comércio bem estabelecido, né, nos estabelecimentos bem constituídos, é uma fração pequena. E você tem um mundo de trabalho por conta própria desde os 70, né, desde o final dos 60,
muito grande. Então, esse aspecto da organização da compra e venda de trabalho no Brasil é importante. E isso vai ter mudanças recentes, não é mais assim. Certo? Não é mais assim. Tanto é assim que foi possível estruturar um trabalho não qualificado, tá certo? Com bastante avanço nos anos 2000, com um crescimento do emprego pífio, muito menor do que era nos 70. Muito menor. Pelo contrário, o intenso crescimento do emprego nos anos, na passagem dos 60 para os 70, desorganizou muitas das ocupações, particularmente da construção civil, que foi o setor que mais absorveu mão de obra nos anos 70, mais do que a indústria de transformação, inclusive. Quer dizer, a urbanização gerou muito mais emprego do que o avanço da manufatura, em termos de empregos diretos. Né? E aí você teve, nesse grande crescimento do emprego, você teve uma desorganização do trabalho. O trabalho da construção civil nos anos 70 é muito mais desorganizado do que no início dos anos 60. Nos anos 60 você tinha uma certa estrutura de trabalho assalariado na construção civil. Nos anos 70 você não tem nada disso. É uma desorganização completa. E o crescimento do emprego foi enorme. A construção civil foi tremendo. Não é? Porque, veja vocês, todas as obras de infraestrutura que foi feita no início dos anos 70, a Ponte Rio-Niterói, o início de Itaipu, Tucuruí, Segundo o PND, né? A urbanização, o BNH financiando a construção, você tem um crescimento do emprego enorme, mas a estruturação do mercado de trabalho se desestruturou cada vez mais e ficou... É uma coisa curiosa, porque, por exemplo, na Argentina, o emprego da construção civil não tem essa diferença que nós temos aqui em relação ao emprego na manufatura. Tá certo? Não tem. O nível é muito melhor, relativamente, do que aqui. Certo? Então, esse aspecto da desorganização do trabalho no Brasil, eu acho importante. Né? O que você fala, Paulinho, só uma observação, o que você fala é olhar o padrão do emprego, por exemplo, que você tem na indústria manufatureira em comparação ao emprego que você tem na construção civil. Então, é olhar o metalúrgico diante do pedreiro. Aqui, a diferença de um para outro é muito maior do que em várias outras experiências, o que não é razoável a gente imaginar. Né? Mas aqui é assim, né? É isso aí. E aí, Dari, algum complemento? Microfone, Dari, está desligado. Não, falando, tem duas... Não, estou de acordo, Baltar, com essa questão da seletividade, um pouco do direito da legislação trabalhista, né? Foi se construindo um processo em que isso não mexeu na estrutura agrária, né? Até pela composição política aí desse período. Mas aqui, não, tem duas perguntas, não sei, Denis, se você viu aqui no chat. Eu vi. Tá, tem três agora, do Renato também. Aqui, ó. Tá, você quer começar? Eu posso, a segunda da Ana Cristina também depois posso dar um palpite. Começa você, Denis. Então, o André, né? O André está perguntando que, falando no texto Determinantes da Pobreza, eles focam mais na questão agrária e histórica. No fundo, é parte, né? No fundo, da crítica, na verdade, da tradição da economia política da CEPAL para avançar. E que além da proposta, na verdade, da questão da reforma agrária, eles não desenvolvem, é um texto curto, mas, na verdade, o que é? É olhar mais ou menos como aparecia ali na discussão sobre as reformas de base, no Jango, na verdade, a necessidade de você fazer não só reforma agrária, como reforma urbana e reforma da política social, não é? Então, vamos pegar concretamente para você entender o que eu estou falando, André. Por exemplo, tem um movimento estudantil na rua, inclusive próximo ao movimento sindical, reivindicando escola para todos.
Porque a memória que se tem é de uma escola pública nos anos 50 de excelente qualidade, é verdade. Só que ela tem um caráter antidemocrático porque não cabia todo mundo, não é? Então, a luta pela universalização do ensino, que toma conta do movimento estudantil, do movimento, inclusive ligado também a pautas de reivindicação dos sindicatos urbanos, na verdade é uma discussão muito importante ali na virada dos anos 50 para os anos 60, e que diz respeito, na verdade, à ampliação da política social, no caso da educação. No caso da saúde, também, na verdade, é uma discussão muito importante, porque você tem, a rigor, você não tem uma estrutura de saúde montada no país, não é? Toda a base de atendimento de saúde montada, digamos, a partir da tipo de atendimento, né, associado à caridade ou a qualquer coisa assim, a Santa Casa, tá certo? Ou, na realidade, ao atendimento, na verdade, em hospitais, como no Rio de Janeiro, né, hospitais ligados a categorias profissionais, por exemplo, coloca o impedimento do atendimento para aqueles que não estão inseridos no mercado de trabalho, naqueles que estão mais bem inseridos no mercado de trabalho. Então, no caso, tem um sistema de saúde muito restrito, não é? E isso vai ser muito importante, por exemplo, para a mobilização que nós vamos ter nos anos 70 e nos anos 80, em torno do movimento sanitarista e da construção do Sistema Único de Saúde, que vai ser dado lá na Constituição de 88. Né? Então, a discussão ali, você tem razão que o Alonso e a Vilnez não desenvolvem, mas o que está pressuposto, na verdade, é a ampliação em todas as frentes da política social, como aparece, por exemplo, nas demandas vistas ali nas reformas de base do Jango, né? Quando ele, na verdade, você tem toda uma discussão ali, por exemplo, só para enfrentar a questão habitacional, está colocado, para enfrentar a questão da previdência, está colocado. Tem várias discussões ali que vão sendo abertas. E vejam, só para você, eu acho que é importante a gente colocar isso. São questões abertas pelo sucesso do processo de industrialização, tá claro? Porque, por exemplo, qual é a questão habitacional no Brasil nos anos 30? É exatamente o avanço da industrialização e de uma sociedade urbana industrial é que vai colocando na realidade, estabelecendo um padrão, digamos, para a política social, o que os estudiosos de política social falam. Por exemplo, você padronizar certos riscos característicos de uma sociedade urbana industrial. Por exemplo, a velhice numa sociedade assim é um risco. Não é isso? Numa sociedade tradicional, a velhice é tratada pela tradição. É a família, o cuidado, tá certo? Mas numa sociedade urbana industrial, não. Você vai, por exemplo, para padronizar o risco à velhice, o risco ao desemprego, o risco à saúde, o risco, tá certo? Todos os riscos padronizados que vão dar origem a, digamos, os grandes programas de política social. Então, é isso que, na verdade, o Alonso e a Vilnez não desenvolvem, mas é o que está pressuposto nesse texto. No fundo, na realidade, a possibilidade de você ter uma política social mais ampla, inspirada nos países desenvolvidos, certo? E não é à toa, por exemplo, que o nosso sistema de saúde, o SUS, é fortemente inspirado do NHS inglês, tá certo? Em termos da sua universalidade, do seu atendimento e tudo isso. Tá claro? Então, eu acho que isso é importante, e quando você coloca essa questão da política social, é também importante, no caso que você coloca aqui da boa estruturação do mercado de trabalho, aí eu acho que tem uma característica mesmo, quer dizer, que o Dari e o Baltar já tocaram, muito mais do que eu até, que eu passei, né, lateralmente, que, no fundo, você teria que ter avançado, digamos assim, não só em termos de produzir um mercado de trabalho dinâmico, mas que o padrão, digamos, de regulação pudesse, de alguma maneira, integrar, digamos, aos mecanismos de concorrência no processo de apropriação das oportunidades. Certo? O que eu quero dizer com isso? No fundo, particularmente depois de 64, mas
o movimento todo é um pouco assim, mas principalmente depois de 64, se você pegar o que você tem a oferecer do ponto de vista do mercado de trabalho, oferece um mercado de trabalho dinâmico, puxado pelo crescimento econômico acelerado, e a concorrência é o mecanismo por excelência para definição dos salários, da apropriação das oportunidades, e assim vai. Então, uma institucionalidade sempre muito limitada diante da concorrência como mecanismo fundamental, tá certo? Então, por exemplo, é pensar o seguinte, como é que nos anos 70 você faz uma política com a economia crescendo daquele jeito acelerada, você faz uma política e segura o salário mínimo, por exemplo, tá certo? É uma imposição, digamos, econômica? Não, tá certo? O Valdir chama atenção, o Valdir Quadros, eu acho que ele tem uma boa imagem para a gente tentar entender isso. Evidente, é um recurso pedagógico para entender o problema. Imagina o seguinte, em dezembro de 1968, ao invés de nós termos o AI-5, nós tivéssemos a Constituição de 88. Tá certo? Que tipo de mercado de trabalho? Por exemplo, ali, Constituição de 88, você vai igualar trabalhadores urbanos e rurais, por exemplo. Só que antes você não faz isso. Com algumas iniciativas do governo militar e tal, mas, na verdade... Então, como recurso para entender, inclusive como no campo da política, você vai definindo um certo padrão de estruturação da política social, do mercado de trabalho, da própria questão agrária, e assim sucessivamente, tá bem? Então, é um pouco por aí que eu acho que vale a pena a gente pensar. Só uma palavrinha na questão da Ana Cristina, e eu já passo para o Dari, que entende muito mais desse assunto do que eu. Eu acho que a participação do movimento sindical na organização e na luta pela efetivação dos direitos trabalhistas, ela, por exemplo, tem um momento muito importante na história do sindicalismo brasileiro, que é a segunda metade dos anos 50 e o início dos anos 60. O movimento sindical está na rua, está atuando forte, com bandeiras gerais, inclusive sindicatos urbanos lutando por reforma agrária e com bandeiras gerais em torno das reformas de base, tudo isso, não é? Agora, de fato, isso sofre brutalmente com o golpe de 64, que, na verdade, vai, de alguma forma, descontinuar esse processo que vai ser retomado de uma outra forma, digamos, pelo novo sindicalismo depois, lá nos anos 70, né? Uma certa descontinuidade aí. Mas aí o Dari entende muito mais do que eu só estou dando esse pitaco para achar, na minha opinião, de fato, você tinha um movimento sindical atuante em torno da melhor condição do mercado de trabalho para os brasileiros, no final dos anos 50. Ana, você... Eu estou querendo... Está dando eco aqui, tudo bem? Estão ouvindo? Estamos ouvindo, pode falar. Tá. Então, Ana, eu quero só pegar a partir do que o Denis falou, que estou de acordo com ele. Primeiro, assim, você tem esse período de estruturação do mercado de trabalho, muito poucos momentos de democracia e que o movimento tem capacidade de expressão dentro da sociedade, né? Porque você tem um processo de constituição do movimento sindical com o processo de crescimento, primeiro, um período de grande instabilidade política, né? De ameaças permanentes de golpes, de ameaças... inclusive de destituição do presidente, Getúlio que suicida, ou seja, o movimento sindical também, o movimento sindical, ele poderia ter adquirindo mais força assim que o mercado de trabalho fosse mais estruturado, com o avanço do processo de assalariamento. Mas daí coincide que esse processo de consolidação de assalariamento com a ditadura militar. Aí o Denis lembrou bem. Imagina se você tivesse, nos anos 70, movimento sindical como você teve no países centrais. Obviamente, o resultado daquele processo seria outro, do ponto de vista da sociedade brasileira. Com certeza, teria uma outra cara da sociedade. Aquilo que a Conceição Tavares, e o Denis lembrou, chama de modernização conservadora, talvez a gente teria a oportunidade de construir uma outra questão. Por quê? Naquele momento de grande dinamismo, se tem força do movimento sindical, ali era o momento também de ter mais força de expressão da afirmação de direitos. Tá? Então, tem que localizar o movimento sindical no que é o contexto político desse período que foi transcrito pelo Denis entre os anos 30 e 80.
A segunda questão, também queria chamar a atenção, o movimento sindical se reergue nos anos 50. Por um lado, a verdade, tem a luta pelas condições mais precárias de vida e da defasagem dos salários, o processo inflacionário, mas também muito na ideia de fazer com que os direitos comecem a ser reconhecidos. Os direitos começam a ser reconhecidos. É verdade que o movimento sindical tem essa capacidade de ampliação, porque ele participa efetivamente da pauta nacional. Para ilustrar o que o Denis estava chamando a atenção, pré-64, o movimento sindical chamou 3 greves gerais eminentemente políticas. Uma para não nomeação do Moura Andrade como primeiro-ministro, daí sumiu o Santiago Dantas, porque era um cara mais conservador. Outra para aprovação do plebiscito sobre parlamentarismo e presidencialismo. Tá? Ou seja, o movimento sindical participou muito fortemente daquele chamado movimento de reformas de base, nos anos 50. E a força do movimento sindical mais organizado urbano era das categorias mais organizadas, estruturadas. Antes estava mais nos ferroviários, estava mais nos portuários, estava na indústria têxtil, gráficos, e, a partir dos anos 50, dos trabalhadores rurais. Começa a organização do sindicalismo rural nos anos 50, que até então era pouco expressivo, mas nos anos 50 em diante começa a aparecer o sindicalismo rural. Depois vai aparecer uma outra forma do movimento social que o Renato chamou a atenção, das ligas camponesas, a gente comenta depois. O movimento sindical se estrutura, ganha força, expressão, na crise, já quando começa a aparecer a crise dos anos 80, final dos anos 70. No final desse período, vamos chamar. E no momento que ele ganha expressão, é o momento que o mercado de trabalho já não apresenta o mesmo dinamismo, ele começa a ser congelado. Mas, mesmo assim, o movimento sindical, por uma série de razões políticas, que a gente pode discutir depois, ele ganha grande projeção política nos anos 80 e vai se tornar uma figura, uma instituição muito importante na luta pela democratização social brasileira, e também pela tentativa de construção, chamada de direitos sociais, que já estão escritos na Constituição de 88. Não que a Constituição é resultado da capacidade de ação do movimento, porque isso seria um reducionismo falar isso, tá? Mas ele é um ator que está no jogo político nesse momento importante, né? Com capacidade de mobilização, realização de greve, capacidade de pressão sobre a sociedade. E acho que uma parte dos avanços sociais dos direitos trabalhistas dos anos 80, elas primeiro se consolidaram nas negociações coletivas, presentes nas categorias mais organizadas, e depois elas tiveram a capacidade de se expandir para o conjunto dos trabalhadores. Então, Ana, não sei se respondi, mas até hoje se você pegar o resultado, se você pegar um estudo das negociações coletivas, a última coisa, você pegar o estudo das negociações coletivas, vai perceber que uma parte importante do conteúdo das negociações e dos instrumentos coletivos, especialmente a Convenção Coletiva de Trabalho, que vão ser assinados pelos sindicatos, é uma forma de buscar efetivar aquilo que está no marco legal, né? Criar mecanismos para fazer que aquilo que está no marco legal seja conhecido, publicizado e esses direitos sejam afirmados. Tá? Próxima, Samira. Não, o Renato. Não sei se o Baltar quer complementar, Baltar. Eu quero só chamar a atenção para um ponto aí que você destacou, é que essa explosão do movimento sindical, porque foi uma explosão, né? Foi totalmente inesperado depois de 78 e ao longo dos anos 80, né? Essa explosão mostra o peso da repressão que houve anteriormente. Tá certo? Então, quando você abriu um pouco as possibilidades, o movimento sindical apareceu com um vigor enorme. Tá certo? Ele tinha sido amarrado desde aquelas greves lá de Contagem e Jasco, foi em 68? Foi, em 68. Foi. Aí veio o AI-5, amarrou tudo e ficou aquela coisa
que aparecia em operações Tartaruga, uns movimentos localizados, mas quando teve um pouco mais de possibilidade, ele apareceu com muito vigor. Ou seja, estava na estrutura da economia e da sociedade brasileira um movimento de trabalhadores muito mais vigoroso do que pôde se apresentar ao longo dos anos 70. Eu acho que essa é uma demonstração do peso que teve as condições políticas desde 64, e particularmente desde 69, em termos de repressão das manifestações populares e particularmente do movimento dos trabalhadores. O que vem a acontecer depois é outra coisa, e aí já é as transformações do capitalismo e foi até curioso, porque essa explosão de sindicato no Brasil nos anos 80 foi ao contrário de tudo que estava acontecendo no resto do mundo, que era um encolhimento do movimento dos trabalhadores. E aqui foi essa explosão porque como se foi consequência da repressão que teve antes. E você tinha uma configuração da classe trabalhadora no início no final dos anos 50, aonde se destacava essas categorias que você mencionou, mas, por exemplo, quais são as grandes categorias do pós-guerra nos países desenvolvidos? Os metalúrgicos, os químicos, isso tinha muito pouca expressão naquele momento. Vai se consolidar depois. E quando ele vai aparecer nos anos 80, essas categorias de trabalhadores tiveram um papel muito grande nessa mobilização geral. É isso aí, passa para os outros. Denis, começa? Só queria tocar na questão que o Renato tocou, e ele chama a atenção para um ponto importante. Eu queria falar duas coisas sobre a questão que ele coloca. A primeira, Renato, que eu concordo com você, e o papel das ligas camponesas nos anos 50 e nos anos 60 fundamental. Eu só quero acrescentar uma coisa que é importantíssimo, na minha opinião, que e num país como o Brasil, na verdade, o peso político de uma igreja católica renovada, não é? Porque, particularmente, a virada dos anos 50 para os anos 60 e as encíclicas no início dos anos 60, na verdade, vai colocando a força da igreja católica, no caso do Brasil, ou pelo menos uma parte dela adere ao golpe, é verdade, em 64, tudo bem, é verdade, mas, por outro lado, eu tenho uma igreja católica renovada que, na verdade, tem um peso importante na estruturação do movimento social no Brasil, não é? Não só em termos dos trabalhadores no campo, vai ser importante, mas, por exemplo, no movimento estudantil também, tá certo? Na participação dos partidos políticos e tudo isso. Então, eu acho que é um aspecto importantíssimo, inclusive, no caso do Brasil, é a relação entre os movimentos sociais, sejam sindicatos ou trabalhadores rurais e tal, com uma igreja renovada que vai cumprir um papel importante numa sociedade como a brasileira, tá certo? Eu acho que isso é fundamental, é um aspecto que eu avalio muito importante. E isso para nós vai ser importante porque vai ter um peso lá na frente, nós vamos discutir, toda a atuação do Vaticano na desmontagem, digamos, dessas forças mais progressistas no interior da Igreja Católica a partir do papado do João Paulo II. Não é isso? Isso vai ter um peso enorme sobre mudanças profundas nos movimentos sociais no Brasil, com, digamos assim, a atuação bastante, vamos dizer, impositiva do Vaticano, a partir do papado do Karol Wojtyła, na desmontagem ou na desorganização dessas frentes mais progressistas dentro da igreja, né? E eu quero só complementar essa resposta, quando você fala, né, da proteção social
usufruída por uma minoria de trabalhadores, tanto na cidade, especialmente no campo, eu quero fazer só uma observação em termos que é um tema que já voltou aqui em alguns momentos. Na verdade, eu acho que é importante a gente compreender também uma certa lógica e uma dinâmica política no Brasil para entender, por exemplo, como é que você faz uma legislação que vale, que é uma, como o Dari falou, uma legislação extremamente avançada que vale para a cidade e não vale para o campo. E na cidade vai abrigar setores mais organizados e tal. Eu acho que tem duas dimensões aqui que precisam ser consideradas. A primeira, na verdade, toda a percepção ali, eu vou resumir em termos da visão do próprio Getúlio sobre esse problema. Na verdade, que é uma visão claramente positivista. No fundo, quer dizer o seguinte, nós vamos... o processo de industrialização vai incorporando cada vez mais trabalhadores a essas formas superiores de organização, tanto em termos dos direitos trabalhistas como da organização sindical, não é? E não é por outro motivo que, se você olhar a diferença dele para o primeiro e para o segundo Getúlio, mais do que o primeiro, é um segundo Getúlio que vem muito mais apoiado e evocando o apoio dos sindicatos e dos trabalhadores, politicamente, né? Então, eu só quero chamar a atenção porque tem uma certa visão de incorporação progressiva num marco regulatório melhor, tá certo? Por outro lado, uma segunda dimensão que eu acho que é importante para pensar esse problema, por que na verdade, né? Porque também fez, mas não protegia ninguém. Primeiro que não é assim, né? Mas a maior parte está no campo, uma parte dos urbanos também não são protegidas, mas aqui tem uma outra questão que eu acho que é crucial, que tem a ver com as bases de apoio, bases sociais de apoio, que vem desde a Revolução de 30, dando sustentação política ao projeto de modernização do país, encampado pelo Getúlio, né? E depois pelo Juscelino, tudo isso. O que eu quero dizer com isso? Aí a melhor coisa para vocês lerem é a introdução do livro da professora Sônia Draibe, Rumos e Metamorfoses, não é? Onde ela diz o seguinte: se eu olho para as bases de apoio da Revolução de 30 que vão levar adiante o processo de modernização do país e tal, o que ela chama atenção? Ela fala, olha, se eu olho, tem que estar todo mundo ali dentro. Tem oligarquias dissidentes, Partido Comunista apoia a Revolução de 30, Prestes está lá, tá certo? Gente como Oliveira Viana, então católicos conservadores, católicos progressistas, comunistas. Na verdade, se você olhar, ela caracteriza uma base de apoio ao governo que se inicia em 30, uma base de apoio extremamente heterogênea. O que isso significa do ponto de vista político? Que, na realidade, ninguém tem força, digamos, em termos sociológicos, né, vamos falar, para ter hegemonia sobre o governo e sobre o Estado, né? Então, isso, a Sônia, com razão, chama atenção, aí é o trabalho dela de socióloga, né? Ela, na verdade, dizendo o seguinte: ninguém tem capacidade de impedir o Getúlio de fazer a CLT, de consolidar a legislação trabalhista, certo? Então, ou seja, uma base heterogênea que dá certa autonomia de ação ao Estado. Só que, por outro lado, essa mesma base heterogênea que dá certa autonomia de ação para o Estado, ninguém tem capacidade de impedir o Getúlio de avançar a industrialização. É verdade. Mas essa mesma base heterogênea de apoio, que dá certa autonomia, impõe também severos limites. Onde isso aparece? Vamos pegar o caso concreto que nós estamos discutindo. Você pode fazer a legislação trabalhista. Ninguém tem força para impedi-lo de consolidar as leis trabalhistas ou fazer o salário mínimo, por exemplo. Mas a reação que vem do campo é o seguinte: aqui não. Você pode fazer, mas aqui vai valer o que sempre valeu. Tá certo? Como a gente fala, é a força e a dominação, a dominação política pela violência, como diria o Caio Prado, e a exploração econômica levada às últimas consequências. É isso que valeu aqui sempre e é o que vai continuar valendo. Ou seja, digamos, o Getúlio tem autonomia para consolidar as leis trabalhistas, é verdade, mas essa autonomia também tem que ser entendida a partir de uma base heterogênea que impõe severos limites.
E são limites tão duros, tão presentes, que nós só vamos igualar trabalhadores rurais a trabalhadores urbanos na Constituição de 88. Tá certo? Olha a distância disso. 100 anos depois da abolição da escravidão. E não conseguimos igualar os trabalhadores domésticos, nem na Constituição de 88. A Dilma vai tentar fazer isso, a gente viu a confusão que deu. Porque senão parece um passeio. Não, olha, fez a legislação trabalhista, mas não fez para todo mundo. Então, a gente sempre tem que olhar isso, né, em certas condições de uma base de apoio política muito heterogênea. Nós acabamos de ver isso, guardadas as proporções, e eu já passo a palavra, nós acabamos de ver isso, você pegar e olhar a base de apoio do Lula. Tinha todo mundo ali dentro. Não é verdade? Tinha de tudo. Tinha o PMDB, estava todo mundo lá dentro. O que dá certa autonomia de ação ao governo é verdade, dá certa autonomia. Agora impõe limites o tempo inteiro. E a definição do que vai avançar e do que não vai é dada no campo da política, tá certo? E no nosso caso ali do período de industrialização, essa definição teve um peso enorme, como diz o João Manuel Fernando Novaes no texto. Um momento decisivo de definição disso nós tivemos com os tanques na rua e com o golpe de 64, tá certo? Aí sim, definitivo. Sei, Daria. Avança aí. Vou ser muito rápido aqui, Renato. Também estou de acordo com a questão, o Denis acho que já discutiu ela. Vou só destacar dois aspectos muito específicos, não é uma reflexão geral. O primeiro, o que chama atenção na construção do sindicalismo rural é que você junta na mesma organização os pequenos proprietários assalariados, né, Brasil inteiro. Aqui, né, a CONTAG, que se organiza aí pré-64, já apresenta essa característica. Esse desmembramento entre os assalariados e os pequenos e a agricultura familiar, o sindicalismo é uma coisa muito recente, muito recente, no sindicalismo brasileiro. A CONTAG até hoje ainda se advoga de representar, né, os trabalhadores do campo, inclusive os poceiros, meeiros, pequenos proprietários rurais, ou seja, com essa ampla configuração social. Tá? Segunda, isso é uma particular experiência histórica nossa, e mesmo na formação da CUT, você conhece tão bem quanto nós, a participação dos chamados pequenos proprietários familiares sempre foi uma coisa muito importante. Né? O primeiro vice-presidente da CUT, Lavirino Ganser, que era exatamente desse segmento, né? O primeiro vice-presidente da Central. Então tem essa particularidade, isso. Essa particularidade está associada a um segundo aspecto, eu só queria chamar a atenção, adicional, aqui, se você tem um sistema de proteção social de direitos, mais geral, para os setores urbanos, que se organiza de 30 aos anos 80, né, os institutos de aposentadoria e pensão, e aí a saúde vinculada a isso, e tudo, você não tem isso para o campo. Mas você vai criar um sistema de proteção social para o campo, também muito mais rudimentar, inclusive na própria ditadura militar, contraditoriamente, com o chamado Fundo Rural, que você garante algum nível de assistência social via sindicatos. Só para dar um dado, você tem uma expansão brutal do número de sindicatos de trabalhadores rurais nos anos 70, quando se institui o Fundo Rural, porque ele que organiza o serviço de prestação social aos associados, não tem Estado. Então, durante a ditadura, né? Dos anos 70, durante a ditadura, mas tem prestação de serviços sociais no rural, que tem o dentista, tem o médico, né, porque antes, para o trabalhador assalariado urbano, tem o INPS, né, que é o Instituto Nacional de Previdência Social, que substitui os institutos de aposentadoria e pensão. Então, você tem isso. E, inclusive, a aposentadoria, mesmo num valor muito mais baixo, muito diferenciado em relação ao fator urbano, mas se institui isso. Então, você tem uma expansão disso. E aí eu também só queria reforçar esse aspecto que o Denis chamou a atenção, e aí que também você conhece tão bem mais do que a gente, esse movimento que ganha aquilo de projeção, estimulado por essa reorientação da igreja
a partir de Puebla, do Partido do Concílio Vaticano II, né? E aí eu acho que a questão das pastorais sociais, a pastoral da terra, né, que vai criar um grande movimento de oposição e de renovação do sindicalismo rural, que já era progressista pré-64, importante, né? Tem as ligas camponesas, é verdade, mas o sindicalismo da CONTAG, a CONTAG é uma instituição, talvez, das estruturas oficiais que, na sua história mais recente, mostrou sempre um lado mais de combatividade, de presença na luta, de uma representação um pouco mais efetiva dos trabalhadores, com todos os seus limites, tá? Mas é só isso. Obrigado. Samira Denis. Não sei se o Baltar quer falar alguma coisa. Samira, né? Eu acho, viu, Samira, que eu não gosto muito desse tipo de interpretação. Eu estou falando aqui, você coloca, já era previsto um exército industrial de reserva, por conta, né, de você ter um excedente estrutural de força de trabalho na montagem do mercado de trabalho urbano. Eu não gosto muito, na verdade, dessa visão que já era previsto, né? Uma coisa um pouco, eu olhando processos históricos, eu acho um pouco conspiratória, entendeu? Eu não gosto muito desse tipo de ideia. Na verdade, você tem um feixe de possibilidades. Eu prefiro pensar os processos históricos sempre como um feixe de possibilidades, né? E como a gente discutiu aqui, seguramente, se a gente tivesse encaminhado o país fora do golpe, sem o golpe de 64, de uma outra maneira, tal, você poderia ter uma outra dinâmica de constituição do mercado de trabalho urbano, não é? Então, porque mesmo se você pegar, né, fugindo de uma certa ortodoxia marxista, né, digamos, mais rudimentar, na verdade, nem o Marx olha como um projeto ter o exército industrial de reserva. Né? Ele não olha desse jeito. O que ele fala é o seguinte, que, na realidade, quando ele pega e vai tratar da lei geral da acumulação capitalista, ele desvenda, na verdade, ele fala como o capital, né, exerce, na verdade, define o destino da classe trabalhadora, tá certo? Ou seja, pela sua dinâmica, pelo seu movimento, pela sua estrutura e pela sua dinâmica, ele vai produzir um excedente de força de trabalho, tá certo? Isso é fato. Mas não que os capitalistas sentaram para fazer isso, tá certo? Ou seja, o Marx nunca disse isso e nem poderia. Na verdade, ele está falando da dinâmica de um modo de acumulação que, na verdade, toma essa forma. Então, eu não gosto, como eu estou dizendo, eu acho que é muito mais um campo de um certo, digamos, de um certo marxismo mais ortodoxo que tenta, no fundo, do meu ponto de vista, retirar da história processos que são históricos, tá certo? E também uma coisa é a seguinte, você ter algum excedente no mercado de trabalho, é possível? É possível. E você pode, por exemplo, como nos países europeus do pós-guerra, transformar esse excedente em política social, por exemplo. Não é? Um exército, porque, na verdade, se você olhar grande parte das estruturas de bem-estar social nos países desenvolvidos, foi sendo constituída a partir da incorporação em ocupações não tipicamente capitalistas, não é? Em funções associadas ao estado de bem-estar social. Ou, se quiserem, por exemplo, uma parte do excedente de trabalho, que poderia virar exército industrial de reserva, não virou porque a jornada de trabalho desabou. Não é isso? Porque férias, não é? Descanso semanal remunerado, que na verdade é tudo tempo livre de trabalho, tá certo? Que poderia virar um exército industrial de reserva gigantesco na Europa. E não virou, não porque aqui os capitalistas previram um exército industrial de reserva e lá não. Na verdade, em certas condições históricas, isso foi possível fazer. Então, por exemplo, eu estou relacionando aqui
Uma parte do excedente de força de trabalho aqui tem a ver com o que o Paulinho falou. Por exemplo, você não tem uma escola ampla que abrigue crianças no mercado de trabalho de baixos salários, você empurra criança de 9 anos para trabalhar. De uma forma que nenhum país, nem na América Latina, fez. Tá claro? Então, é melhor pensar isso como possibilidades do desenvolvimento histórico do que como, por exemplo, já era previsto um exército industrial de reserva. Porque, você só pensou na economia e deixou montar um exército industrial de reserva. Eu não gosto desse tipo de reflexão, vou ser bem sincero. Eu gostaria de complementar essa observação do Denis, reconstituindo um pouco que eu acho que foi o que aconteceu. Veja, uma das coisas que a industrialização, que todo aquele movimento dos 30 fez, foi melhorar a infraestrutura do país e integrar o país, porque o país era muito separado, certo? Você tinha regiões muito separadas. Você tinha parte do Brasil que não tinha muita relação com o resto do Brasil, tinha mais relação com a Europa do que com o resto do Brasil. Por exemplo, o norte. Né? Então, quando você faz a integração, e foi importante nisso toda a construção do rodoviarismo brasileiro, as vias de penetração de estradas que inicialmente não eram pavimentadas, a pavimentação veio depois, não é? Aí você abriu a possibilidade de muito maiores movimentos de população dentro do país. Certo? Tanto é assim que as migrações internas para valer começaram a afetar a região sudeste fortemente a partir dos anos 20 e ganhou força a partir dos 30, justamente quando você vai fazendo a infraestrutura. Qual era a ideia, pelo menos uma ideia forte que se tinha para evitar esse deslocamento massivo de população, porque se sabia que a população estava solta naquele espaço, que se tivesse uma oportunidade de ir para onde tivesse mais atividade, ela se deslocaria, como de fato se deslocou. Era fazer a reforma agrária em torno dos eixos rodoviários do país, que eram terras do Estado, e você assentaria a população naquela terra. Esse foi um dos principais motivos do golpe de 64. Tá certo? Porque isso realmente era uma agressão aos interesses fortes das classes que dominavam essas regiões. Porque, veja só, você faz o eixo de integração, você valoriza as terras, e você vai fazer a reforma agrária no entorno dos eixos rodoviários? Não iam deixar fazer isso. De fato, não deixaram. Mas era uma maneira de você ir assentando melhor a população. Ou seja, não era somente que você vai e prepara a cidade e faz uma legislação para o industrial e para o empregado da indústria, o empregado do comércio. Você tentava também estruturar, não é, algumas mudanças que assentassem melhor a população. Porque, de fato, quando você tem 80% no campo e faz uma industrialização tão rápida e tão intensa, uma urbanização tão intensa, porque, veja, como os dados que você mencionou de migração rural urbana e de crescimento urbano mostram que tem poucas experiências com esse ritmo de deslocamento de população. Então, 80% no campo, vem esses 80% na forma como que veio para as cidades e não tem um mecanismo para assentar eles melhores no campo, vai dar problema urbano, não tem a menor dúvida. E ainda mais porque o crescimento urbano foi muito concentrado em algumas cidades. Então, por exemplo, no entorno de 1970, tá certo? O crescimento da Grande São Paulo, da região metropolitana de São Paulo, foi um negócio absurdo.
Naquela época, a gente não tem o dado preciso, porque os dados de população mais seguros são de censos demográficos. E o censo demográfico foi feito em 1970, em 1980, em 1960, 70 e 80. Mas se você tivesse a informação entre 68 e 74, na época do milagre, aonde boa parte da atividade industrial se concentrou em São Paulo, na cidade de São Paulo, não era o estado, não. A industrialização do interior do estado foi a partir daí, foi depois. São Paulo deveria estar crescendo um negócio de 5%, 6% ao ano. Uma cidade que já tinha, na grande São Paulo, milhões de habitantes. Então, eu calculo que você estava colocando em São Paulo uma cidade do tamanho do Recife a cada ano. Então, sem infraestrutura, sem estruturação de trabalho, sem nada. Deu naquela calamidade que foi, que inclusive motivou aquele texto, aquele livro do arcebispado de São Paulo, que foi o Fernando Henrique que coordenou. Como é que se chamava aquele livro? Era Crescimento e Pobreza, como é que era? O livro do Fernando Henrique lá que coordenou, do SEBRAE, pessoal do SEBRAE. Crescimento e Pobreza em São Paulo. Pobreza em São Paulo. As taxas de mortalidade infantil na grande São Paulo ficou parecido com as do Nordeste, naquele momento. É impressionante, né, Paulinho? Eu, quando cheguei aqui em 74, teve aquela epidemia de meningite, que quase tinha que fazer um negócio como a gente está fazendo agora. Porque eu me lembro que eu ia lá para São Paulo, para casa dos meus parentes, e tinha que botar negócio na boca, porque ficava todo mundo com medo, que a gente ia de ônibus, e chegava em casa, que estivesse trazendo aquele vírus lá que inflamava a meninge. Ou seja, foi um negócio catastrófico. Catastrófico. Então, esse fato que você mencionou e destacou do não ter feito nada no campo para tentar assentar aquela população, ia dar problema urbano, não tenha dúvida. Por mais aperfeiçoado que tivesse a legislação, que tivesse um regime político mais democrático, o que fosse, só agravou o fato, obviamente, se você não tem democracia e o Estado faz as reformas que foi feita. Você mencionou a reforma financeira, que permitiu o crédito ao consumo, que permitiu a classe média, essa coisa toda. Eles também fizeram a reforma tributária, que elevaram a carga tributária para 25%, era 17%, levou para 25%, mas boa parte disso eles faziam de incentivo fiscal para acumulação de capital, não usava esse recurso para os desenvolvimentos da área social, não é? Então, você teve um aumento de imposto danado, e ao contrário dos países desenvolvidos, que usou aquilo para fazer um estado de bem-estar social, eles usaram a parte importante daqueles impostos como incentivo fiscal para estimular ainda mais a acumulação de capital. Então, essas coisas foram marcantes aí. Agora, o fato de você ter 80% no campo, 20% na cidade, fazer um desenvolvimento tão intenso e não se preocupar, como estava pensado, em assentar essa população no campo melhor, é um problema grave. Independentemente, isso aí não é que é exército de reserva, não. Isso aí é o que Marx chamava de superpopulação relativa, porque exército de reserva é o desemprego que o progresso técnico provoca. É outra coisa. Porque quando ele chama de exército industrial de reserva, é que o atual empregado é a oferta de trabalho futura, porque ele vai ficar desempregado com as modificações que esses setores vão acontecer. Isso é que é exército de reserva. É o empregado, o atual empregado é reserva da futura acumulação, porque ele vai perder o emprego com o avanço tecnológico. Ele é o que foi integrado, né? É superpopulação. Ele chamava de superpopulação relativa, não era exército industrial de reserva, não. E isso nós tínhamos mesmo, porque você tem 80% no campo atrasado, não faz nada para fixar essa população, esse pessoal, e cria estrutura para esse pessoal se deslocar, e estímulo, devido à ampliação da atividade econômica em algumas áreas do país,
deu nesses problemas todos, que a gente sabe, e não é só na desigualdade social, não é desigualdade regional, os vários aspectos da desigualdade que esse país tem,